Graça e paz, irmãos. Tá pior do que a despedida. Sério, tá pior do que a despedida. Eu, quando cheguei aqui na quinta-feira, o avião, descendo, aí você olha Londres de volta e me veio um cântico de louvor do avião olhando pela janela. Primeiro olhando as casas, os carros, a direção, e veio aquele sentimento, poxa, eu conheço esse lugar. Sabe, você vê até as casas e imagina, poxa, aquela casa ali, a pessoa deve sofrer com o barulho do vizinho. A direção do carro, tudo, você olha. E eu louvei a Deus, falei, obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor me ensinou tantas coisas. Aí no dia seguinte, na sexta-feira, depois de alguns compromissos que eu tinha, eu fiz questão de ir a pé da estação lá de Sutton até a casa que eu morava. Fui a pé direitinho no caminho, pela mesma calçada, pela mesma rua, e eu falei, Senhor, eu faço desse meu gesto um ato de peregrinação de gratidão. Porque nessa calçada eu chorei, eu clamei, eu briguei, eu orei, mas o Senhor me sustentou para combater o bom combate. Gente, eu queria, se eu pudesse, eu fui tirando foto do chão da calçada, parecia um louco. De lembrar dos momentos, de lembrar do cheiro das flores, quando eu passei lá, que eu parava lá às vezes à noite, vindo da nossa reunião de quarta-feira, e parava ali em frente aquelas flores, e sentia aquele cheiro, e orava. Aí eu fui na casa, bati na porta ainda, ninguém atendeu, eu falei, vou ter que voltar lá. Bati na porta. Aí eu saí de lá, fui para o mesmo caminho que a gente ia para o Centrinho. Parece que eu ouvi a Camila, papai, vamos para o Centrinho. E eu fiz o mesmo caminho, falei, Senhor, essa minha peregrinação é para te agradecer, porque aqui eu andei com os meus filhos, levei no parque, andava, fui tão feliz, bendito seja o nome do Senhor. E chegar aqui, você imagina que drama, né? Ainda mais tomando 18, que legal. Aí vieram algumas lembranças que eu não gosto muito. O 18 e a Harrow Road, ninguém gosta. Mas a alegria de olhar para a igreja de fora e falar, a igreja do Senhor sempre permanece. Sempre permanece. E essa é uma grande alegria. Alegria por hoje à tarde conversar com o André e ver, ouvir, e no coração ter aquele discernimento gostoso de que o Senhor é quem continua a obra. E o Senhor vai continuar a obra, porque a obra é dele, Nós estamos bem, nós estamos felizes, nós estamos em paz. Nós estamos combatendo o bom combate, nós estamos conhecendo uma igreja, não deu para conhecer tudo ainda. Acho que conhecimento de igreja é igual luto ao inverso. O luto você precisa de 1 ano para viver todos os momentos e lembrar da pessoa. O conhecer uma igreja também para mim precisa de 1 ano, porque você precisa saber tudo que a igreja passa naquele ano. E eu completei agora 9 meses. Mas muito feliz de a cada dia, irmãos, parece que tem uma voz do céu gritando quando eu me ajoelho lá, ouvindo claramente todos os dias, desde que eu cheguei, fui eu que te trouxe para este rebanho. Fui eu que te trouxe. É um grito que não para, não sai da minha orelha. E isso dá uma alegria, uma paz, um desejo profundo de continuar servindo a Deus. E a igreja está indo bem. Nós estamos cada vez com mais amigos e mais irmãos, que é o natural. As crianças estão bem. A Camila, bendito seja Deus, agora em agosto, depois de uma longa jornada, vai começar num colégio britânico, que para nós foi uma alegria tremenda, né? Ela precisava disso, ela continua parecendo a Hermione do Harry Potter, né? Quer estudar, quer aprender. Então, foi uma jornada que tivemos e ela agora vai começar em agosto nesse colégio. Nós estamos super felizes. O Andrezinho está bem, o Andrezinho está lá brigando com as línguas ainda não fala, mas está cada vez mais engraçado, cada vez mais sapeca. Agora ele abre a geladeira, quer pegar o próprio iogurte, abrir, comer, ele quer ser independente na comida.
Eu como o que eu quero e a hora que eu quero. E se deixar, ele acaba com 6 iogurtes assim, fácil. Esconde agora as coisas dele, porque ele descobre onde está e pega. Muito legal. A Cecília também bem, servindo e ajudando. Nós estamos basicamente ajudando mais as crianças na adaptação da vida. E servindo a Deus, e servindo a Deus. Então, muito obrigado pelas orações, pelo sempre carinho, pelas mensagens, às vezes que recebo. O meu coração sempre permanece aqui. E vocês, eu disse isso para o pastor André, vocês moram nas minhas orações e nos meus clamores. E eu sei que o Senhor vai fazer muito mais, porque o rebanho e a igreja é dele. Bendito seja o nome dele. Como vocês sabem, Pentecostes. Hoje é a minha 13ª pregação sobre Pentecostes. E eu não quis perder o fio da meada, porque eu briguei tanto com esses textos, tanto com eles, e chegou agora no epílogo, porque amanhã eu pretendo concluir lá em Barking, eu pregarei lá amanhã. E Deus colocou então esse texto no meu coração, que é o epílogo do Pentecostes. É um texto que eu mesmo nunca vi pessoas falarem sobre ele, é um texto meio árido. Mas eu gostaria de compartilhar. Eu tentei até fugir dele, mas parece que Deus não deixou eu fugir dele. É terrível quando acontece isso na pregação. Você até fala, mas Senhor, não é esse. Então é esse, é esse. Então eu convido vocês a se colocarem em pé comigo, abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 15. Atos 1, verso 15. Nós vamos ler até o final do capítulo, no verso 26. Diz assim o texto: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos, teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo ali, caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes. E a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão, de alegria, de gratidão. Continue conosco e agora abre os nossos ouvidos e entendimento para ouvirmos a Tua palavra, para recebermos a Tua palavra e que ela uma vez mais possa nos iluminar e nos transformar à semelhança de Cristo Jesus. Pois invocamos a Tua presença e pedimos a Tua misericórdia sobre esta hora. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Podemos assentar. Amanhã nós celebraremos Pentecostes e, como o Eduardo bem disse, é uma data muito esquecida. Pentecostes não pode sair dos nossos calendários, dos nossos corações, porque, em poucas palavras, ela celebra o nascimento da igreja. Se não fosse o Pentecostes, a igreja não teria nascido. Então, se há um dia que deveríamos cantar parabéns para nós mesmos ou para a Igreja de Cristo, é o dia de Pentecostes. E celebramos, então, esse 50º dia. Essa contagem, esse tempo que começou na Páscoa, essa estação de gratidão, de perseverança e de muitas expectativas. Os discípulos lá naquela estação, naquela época, eles celebravam, sim, a festa da semana, chamada em hebraico de Shavuot. E era a festa dos primeiros frutos, e era a festa das primeiras colheitas.
E eles não faziam isso voluntariamente, eles faziam isso porque era parte da lei. A lei determinava, a lei incentivava que o povo, preste atenção, nunca achasse o normal o sustento de Deus. Quando você começa a achar normal o sustento de Deus, na verdade você está celebrando o seu orgulho e o seu poder e não a graça de Deus que o sustenta. Então o povo de Israel foi literalmente intimado a celebrar o sustento de Deus e consequentemente não parasse de agradecer a Deus pela provisão. A provisão do início, a provisão do meio, a provisão do fim. E eles deveriam fazer isso por 49 dias por ano. Imagine você então todos os anos se por 49 dias você tivesse que de uma maneira especial, não normal, porque você pode dizer, eu agradeço pelo meu prato de comida todos os dias, mas vai além disso. Imagine se você por 49 dias tivesse que fazer algo que marcasse a sua gratidão, a provisão que Deus tem te dado. E esse era o conceito daquela festa. E eles faziam isso e lembravam que Deus proveu, lembrava que Deus continuaria a prover ano após ano. O tempo passando, e ano após ano, um já olhava para o outro e já dizia, vai começar de novo, 49 dias, 7 semanas de gratidão, de celebração, porque não podemos nos acostumar com a provisão de Deus. Somente esse contexto de Pentecoste, ao meu ver, já é maravilhoso. Maravilhoso porque tenta nos ensinar que nós dependemos de Deus. Você não depende do seu trabalho nem do seu chefe. Quando você transfere tudo aquilo que você tem ao seu trabalho, você já transferiu erradamente. Porque se Deus não te fortalecer, se Deus não te der saúde, se Deus não te sustentar, não adianta teu chefe com o teu trabalho. Não adianta o mercado com todas as ofertas. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem está acima de tudo. Então eles deveriam celebrar, eles deveriam agradecer, eles deveriam fazer festa. Mas em paralelo a isso que já era comum, havia uma outra determinação, e era a determinação que nós conhecemos como o conceito de Pentecostes, que era a manifestação de Jesus por 40 dias. Jesus, após a ressurreição, apareceu por 40 dias. Jesus, por 40 dias, restaurou pessoas. Jesus, por 40 dias, visitou pessoas quebradas, fez outros milagres, repartiu o pão. Jesus ali com eles andava e Jesus estava mostrando e deixando claro, eu estou vivo, que ninguém tenha dúvidas. Entretanto, preste atenção, em 50 dias, 40 Jesus estava junto, indo e voltando. Sobram então mais 10 que eles estavam sozinhos. E a ordem foi clara, esperem pela promessa, esperem pelo Espírito Santo, esperem por aquilo que eu irei mandar. E Jesus precisava ir para o Espírito chegar. Jesus precisava partir e deixar fisicamente o povo para que a partícula, para que o elemento da espiritualidade crescesse com a presença do Espírito Santo. Então, duas coisas aconteciam, 2 eventos aconteciam. De um lado, Shavuot, a celebração das primeiras colheitas, a celebração da provisão de Deus do início, a expectativa de que Deus iria continuar provendo, e do outro, em paralelo, esperamos a promessa do Espírito Santo. Agora veja que o trecho que nós lemos nos fala, então, dentro desse contexto, de alguns pontos meio obscuros, ou que não prestamos tanto atenção. Primeiro, naqueles dias, Pedro se levantou ali entre os irmãos, esses irmãos que esperavam, e a Bíblia dá um número. Esse é o problema, o primeiro problema. Ela fala assim que havia ali com Pedro um grupo de 120 pessoas. Já se perguntou, de onde saiu tanta gente? E por que essa pergunta? Porque discípulos só haviam restado 11. Aí você adiciona a essa conta Maria, mãe de Jesus, que estava ali também. Aí você adiciona a essa conta que os irmãos de Jesus estavam com ele. E os irmãos de Jesus, conforme Marcos 6, nós temos Tiago, José, Judas e Simão. E nós temos também as irmãs, que nós não sabemos o número, mas sabemos que era mais de uma, porque eram irmãs e não irmã. Se você coloca todo mundo junto, então, mesmo não sabendo exatamente com o número, você chega no máximo, caso ele tivesse, então, algumas irmãs, no número de 20 pessoas. Consequentemente, tem 100 pessoas ainda que nós não sabemos exatamente os seus nomes, as suas identidades. E elas estavam lá. Então, se elas estavam lá naquele momento, isso nos leva a entender que outras pessoas tiveram um contato com Jesus.
que outras pessoas, de alguma forma, acreditaram nesta promessa. E não só os 11 e a família de Jesus. Uma outra relevância em falar da família de Jesus, de Maria e dos seus filhos e dos irmãos de Jesus, é porque eles não aparecem seguindo Jesus durante o ministério de Jesus. Mas só depois da ressurreição que parece que a ficha cai. E depois da ressurreição que a ficha cai, então eles estão ali esperando a promessa e se transformam depois em líderes da igreja. Esse grupo, então, ele decidiu acreditar na promessa, esse grupo permaneceu naquela contagem, naquela espera, naquela expectativa. Voluntariamente, eles acreditavam que podiam receber mais dos céus. Eu não andei com Jesus, eu não fui um dos 12, mas ele prometeu mais dos céus, então eu irei esperar. De imediato nós aprendemos, irmãos e irmãs, que a história da igreja, que a história dos seguidores de Cristo, que a história dos primeiros cristãos começa desde o início, convidando gente, recebendo gente, crescendo com gente que forma uma família. Família que recebe a todos. Todos que foram encontrados pelo Senhor se juntam na caminhada e eles se juntam na contagem, na espera e em oração, juntos numa missão. Eles se juntam não para serem usuários da fé, eles se juntam para somar, eles se juntam para trabalhar, eles se juntam para crescer, eles se juntam para servir. E juntos, desde o chamado, desde o início, nós fomos chamados então para permanecer na união e permanecer no crescimento das expectativas, da esperança e permanecer em oração. Pedro continua, irmãos, foi necessário que se cumprisse a Escritura. Lembram da tragédia? Lembram, irmãos, do que Judas fez? Lembre-se da traição, lembre-se do trágico final, do suicídio que ele cometeu. Então, irmãos, nós precisamos então rever essa situação. E aí Pedro faz algo lindo. Pedro, diante da história que vivia, Pedro se apropria de palavras não da lei, não dos profetas, mas dos salmos. Se você se lembrar no Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus diz muitas vezes, para que se cumprisse o que disse o profeta, e dá a profecia. Mas agora vem Pedro e traz salmos. Ele vem agora e disse, olha, tudo isso que aconteceu com ele está lá no livro dos Salmos. Se você quiser ler depois, a primeira menção de Pedro é Salmo 69, 25, quando ele diz, fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Pedro olha, lembra do Antigo Testamento, lembra dos Salmos e fala, foi isso que aconteceu com Judas. Como se não bastasse, ele se lembra de um outro capítulo, ele vai para o Salmo 109, verso 8 e diz, seja a sua vida curta e que outro ocupe o seu lugar. E ele vê nesses dois versos Judas, e ele vê nesses dois versos alguém que vai trazer um deserto, um buraco, um lugar, e alguém que teria uma vida curta, e vê também que alguém deveria ocupar o lugar dele, o lugar daquele traidor. E aí ele conclui a sua tese, então nós precisamos escolher alguém. Mas nós precisamos escolher alguém dentro de pré-requisitos, e os pré-requisitos eram o seguinte, que esse homem que fosse ocupar o lugar de Judas, que ele tivesse presenciado Jesus do batismo de João até quando ele foi elevado às alturas. Que significa o seguinte, que esse homem que entra aqui, que ele tenha acompanhado Jesus desde o início do ministério até a ascensão, quando Jesus subiu aos céus. Não somente isso, que esse homem tenha visto Jesus ressuscitado, que esse homem tenha visto Jesus e percebido que a palavra de Jesus era fiel e que ele voltou à vida. Esse era o critério. Então, naquele grupo de aproximadamente 120, nós descobrimos que haviam outros que acompanharam Jesus, que perseguiram Jesus, que assistiram Jesus, que talvez comeu o pão do milagre, o peixe da multiplicação,
que talvez ficavam no burburinho, mas de longe, como usuário. Jesus fazendo, eu assistindo, ele lá e eu aqui. E aí vem a indicação daqueles 2 nomes. No mínimo, então, 2 homens que tinham todo o pré-requisito. E eu não sei se você já prestou atenção, mas o primeiro nome eu tenho a impressão que era o mais cotado. E se você perguntar por que você acha que o primeiro nome era o mais cotado? Porque o primeiro nome, eles dão 3 nomes, a chapa eleitoral dele tem 3 classificações. A primeira o nome dele é José, bastaria por aí. Mas o José, que é filho do o Barsabás, é o filho de Sabás. Então o pai dele deve ser legal, porque senão não ia mencionar o nome do pai, se o pai fosse uma catástrofe. E além disso, além de ser o José, o filho do cara, que deve ser legal, ele é conhecido como justo. 3. E em contrapartida, um só nome, Matias. Nada sobre ele, não tem filiação, não tem classificação, não tem qualidade nenhuma, é o Matias. E aí eles oram, e aí eles fazem algo que era comum naqueles dias. Jogar sorte, é mais ou menos igual quando você fala, Senhor, fala comigo, e abre lá na Bíblia, e se o salmo foi bom, é bênção, se for ruim, se abre de novo, porque daí não deu certo. E aí vem Matias e assume, e termina assim o texto. A sorte caiu sobre Matias, era o método que eles entendiam, e ele foi acrescentado aos 11 apóstolos, e acaba o epílogo do Pentecostes. O que esses detalhes nos ensinam? Primeiro, que os 11 e todos aqueles outros contavam, esperavam e oravam. Que Maria e os irmãos e irmãs de Jesus contavam, esperavam e oravam. Que cerca de 100 pessoas se juntaram a eles, pessoas anônimas, mas para contar, esperar e orar. Que no mínimo, dentre deles, 2 viu todo o ministério de Jesus, mesmo sem ser discípulos. Que Matias, um desses, foi escolhido e entrou no lugar de Judas. Que o grupo agora estava completo, prontos para receber a promessa. Mas esses são os dados. Mas eu pergunto novamente, o que isso tem a ver comigo e com você? Da mesma forma, irmãos e irmãs, nós fomos um dia chamados para conhecer tudo o que Jesus fez por nós. Você que já conhece a Cristo, conheceu desde o batismo de Jesus. Um dia alguém falou para você como começou o ministério de Jesus, o que Jesus fez na terra. Se você tivesse uma ideia, essa ideia foi corrigida. Se você nasceu num lar cristão, você aprendeu desde o berço. Você aprendeu o que Cristo fez pela humanidade. Você aprendeu as histórias da Bíblia. Você entendeu os milagres dele, o amor dele. E no nosso caso, irmãos e irmãs, nós nos tornamos, com esse conhecimento, mais que felizes se comparar a minha vida com Matias ou com qualquer um deles. Porque a Bíblia nos diz que nós somos bem-aventurados porque nós não vimos. Nós cremos. Você está aqui hoje porque você creu nele. Você está aqui hoje porque você crê na palavra. Você está aqui hoje porque a palavra começa a cada vez mais te fazer parecido com ele. E mais que isso, porque nós cremos, nós recebemos o Espírito. Em algum momento, cada um de nós, cada um em um momento diferente, convencidos pelo Espírito do pecado. Um dia você falou, não dá mais para ficar assim. E se você ainda não fez isso, faça. Porque não dá para ficar sem o Senhor, não dá. Aquecidos pelo poder dele, aquecidos com o coração, ganhamos um rumo, ganhamos um caminho, ganhamos uma convicção, de modo que nós não temos mais para onde ir. Nós nos unimos a Pedro naquela fala, para onde nós iremos? Não tem salvação em outro lugar. Não tem significado em outro lugar.
Não tenho o que eu fazer com a minha vida, por melhor que eu seja, ou acho que eu seja. Só o Senhor tem palavras de salvação. Somente Ele tem o rio de água viva que mata a minha sede. Somente Ele tem capacidade de me perdoar. E capacidade de perdoar e não se lembrar dos meus e dos seus pecados. Somente Ele me perdoa 70 vezes 7. Somente Ele, quando eu chego com a cara de pau e pequei de novo, Ele diz, don't worry, prossiga, porque não é por nada que você faz, é pela minha graça, eu vou continuar te perdoando. Eu vou continuar olhando para você e falar que bom o teu pedido de perdão, porque isso demonstra consciência, mas amanhã tem mais. E somente Ele pode fazer isso. Somente Ele me ama e te ama em todas as circunstâncias. Quando eu estou dando frutos ou quando eu estou gelado na inércia, Ele continua me amando e te amando. Somente Ele acredita que pode pegar alguém fraco como eu e renovar as minhas forças e as suas forças e nos fazer subir com asas e como águias. Somente Ele, somente Ele. E por isso que então nós somos bem-aventurados, por isso que ganhamos um status superior aos que viram. Porque os que viram, creram porque viram, e eu criei porque percebi no coração, eu não vi nada. Eu não vi Cristo ressurreto, eu espero vê-lo um dia. E aí vem a nossa parte. Uma vez mais, continua a ser a mesma parte. A nossa parte continua sendo a parte deles. A parte dos discípulos, a parte de Maria e os seus filhos, a parte de Matias. A nossa parte é contar os dias, esperar com paciência e orar sempre. Contar os dias celebrando o que Deus tem dado. É óbvio que nós não precisamos, então vamos estabelecer 49 dias anuais. Não. É pior do que isso. Para você que esperou é melhor, porque agora não estamos na lei, não é pior do que isso. Porque Jesus, quando orou, disse assim, o que Ele disse sobre o pão? Pai nosso, o pão que o Senhor nos dá hoje. Jesus deixou claro que essa celebração da vida do pão é parte da nossa oração, da nossa conduta. Mas eu queria que você andasse um passo além. Eu quero te encorajar a celebre o que Deus tem te dado. Celebre o que Deus tem te dado. Faça festa diante do que Deus tem te dado. Tem gente que fica com um espírito de miséria tão violento que nem para celebrar o que Deus dá consegue, porque não vai gastar dinheiro para celebrar, não celebra não. É um absurdo. Os cultos de ações de graças vão acabando porque o camarada está preocupado com o gasto do pão com carne louca. Ao invés de estar feliz de celebrar o que Deus tem dado. Celebre o que Deus tem te suprido. Celebre com festa. Celebre com cânticos. Celebre com a comunhão. Não é normal ter provisão. Você está num número reduzidíssimo de pessoas que têm o pão nosso de cada dia. Celebre. Você vive num primeiro mundo. Celebre. Você está diante de uma outra cultura. Celebre. Você tem uma igreja com portas abertas. Celebre. Você tem filhos caminhando, crescendo com as dificuldades que todos nós enfrentamos. Celebre. Celebre o dia mal também, porque o dia mal também é aliado para o nosso crescimento. Além disso, espere. Esperar é um dos principais métodos de desenvolvimento da fé. Eu não gostaria que fosse assim. Se eu fosse o autor disso, eu falaria, está removido toda a espera. Eu não conheço alguém que goste de esperar. Mas nós somos chamados a esperar, porque quem espera e persevera adquire a perseverança. E a perseverança, conforme nos escreveu um daqueles que estava naquele Pentecostes,
Conforme nos escreveu Tiago, irmão de Jesus, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então espere crendo, espere sorrindo e espere chorando. Espere dividindo o peso com seus irmãos. Espere sem tentar ajudar a Deus. Não queira ajudar a Deus. Quem ajuda a Deus faz sempre besteira. Quem ajuda a Deus sempre colhe um Ismael. Espere nele, pois ele é o nosso auxílio e Deus meu. E por último, ore. A Igreja de Cristo nasceu naquele Pentecostes, a Igreja de Cristo nasceu em oração. Portanto, é oração antes, é oração durante, é oração depois. Escute isso que eu vou te dizer, muitas das carnalidades, dos dramas que nós vivemos em todo o corpo de Cristo na terra, acontecem por N variáveis. Mas uma das principais é a carência de vida de oração. Cristão não ora. Cristão não ora. Cristão terceiriza. Ore por mim. Cristão não ora. E quando você não ora, você fica vivendo assim numa bolha mentirosa. Uma bolha que acha que está tudo bem e Deus está lá, eu queria tanto tratar esse assunto com você, mas eu não tenho tempo. Porque afinal é o fulano que está orando por esse problema, você não quer nem mexer com ele. A igreja nasceu com expectativa de oração. A igreja veio ao mundo com clamor e oração. A igreja permanece com oração. Sem oração, você não vai longe. Sem oração, a sua fé vai ficar cada vez mais nessa flutuação. Um dia está legal, um dia está mal, um dia está bem. É um inferno de up and down. Sem oração, você nos pés do Senhor não pode ser transformado, porque não há tempo para você sentar no divã de Deus e Ele falar, e aquilo ali, meu amigo? E aquele negócio que você não trata comigo? E na oração, nós entramos nesse espelho de Deus e Deus vê tudo, e Ele trata tudo. E Ele corrige tudo, e Ele nos dá força para tudo, para enxergarmos tudo e concluirmos se há missão humana ou se há missão divina. E se há missão humana, a oração nos fortalece para brigar pela transformação. Não jogar nele o que eu devo resolver. E aquilo que não é missão humana, mas é divino, eu clamo dizendo só o Senhor pode fazer. E se é só o Senhor que pode fazer, é com o Senhor que eu vou conversar. É com o Senhor que eu vou clamar até vir aquilo que eu preciso. Precisamos então orar sempre, mas orar sempre e nunca menos, crescendo no relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Link Church, o tempo passou, 9 meses se passaram. E bendito seja Deus porque vocês contaram os dias. E nessa contagem de dias o Senhor sustentou. David, come on please. Let me hear you again. E vocês contaram momentos de transição, momentos de dificuldades, momentos de alegria. Contaram e prevaleceram. Bendito seja Deus. Contaram em unidade, contaram um segurando nas mãos dos outros, fique aqui. E bendito seja Deus por isso. Mas tem ainda a espera. Mas eu já recebi o Espírito. É claro que você já recebeu o Espírito. Mas a espera é por mais deste mesmo Espírito. Porque aquele que começou a boa obra, ele não irá parar. Ele não vai dizer, acabou, está limitado. Pelo contrário, ele vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E quem busca mais, tem mais. Quem busca menos, tem menos. Parece historinha de criança, mas não tem outro caminho.
Buscou mais, tem mais. Buscou menos, não tem nada. Nós já temos o Espírito, mas busque mais deste poder, porque Deus não está com as mãos atadas dizendo, já te dei suficiente. Não, Ele quer nos nutrir. Ele quer nos dar mais, porque precisamos de mais. Às vezes a quantidade de graça que recebemos, que nos trouxe a salvação, a justificação, nós apertamos um pause e falamos, não quero mais. Mesmo quando a gente não fala que não quer mais, a gente age como se não quisesse mais. E Deus está lá dizendo, eu podia dar mais para você caminhar mais, para você crescer mais, para você enxergar mais, porque Ele é Deus infinito. Então, não espere passivamente. Espere dizendo, Senhor, eu preciso de mais. E ore. E clame, saia daqui essa noite falando, Senhor, me ajude a me tornar uma pessoa de oração, não um temporário da oração, não um terceirizador da oração, mas me ajude a ter prazer nos meus joelhos. Me ajude a ter prazer nos seus pés. Me ajude a acabar com toda oração carnal. Mesmo que ela esteja cheia de poesia, de Leão de Judá, Deus eterno, Pai celestial, tudo aquilo que a gente fala. Eu acho que Deus fica falando, fala logo o que você quer, porque tudo isso eu já sei, tudo isso eu sou. Mas eu queria ouvir a sua voz dizendo, Deus miserável, homem que sou, tem misericórdia de mim, me ajude, porque eu estou passando exatamente isso, não sei para onde ir. Ô Senhor, aqui já fui, já está acontecendo, mas agora travou, eu não sei. Ô Senhor, eu não sei nem como pedir mais. Ô Senhor, me dirija. Como quem fala. Decida por ser uma igreja, e aqui a igreja é você, templo do Espírito, que ore mais, que espere por mais, e que celebre mais, porque Pentecostes não é só um dia, é uma vida cheia do Espírito. Como Matias entrou naquele grupo, você é convidado para continuar nesse grupo, celebrando, esperando e orando mais. E é isso que eu gostaria de dar oportunidade para executarmos nesta hora, orarmos. Vamos clamar ao Senhor e pedir, Senhor, transforma-nos. E eu queria fazer 2 momentos.